O pagamento do resgate era bem simples. Um local era marcado e a família levava o dinheiro na própria favela de Cité Soleil. Depois do recebimento da quantia solicitada, os guerrilheiros passavam pelo celular a ordem para soltar a vítima. Não havia preocupação quanto à identificação dos sequestradores ou do local do cativeiro, pois a PNH não entrava em Cité Soleil. A sensação de impunidade era tanta que isso não fazia a menor diferença. Dessa maneira, os bandidos apenas abriam as portas e mandavam a pessoa ir embora. Para instalar e alimentar seu braço operacional, o crime se aproveitava dos locais onde o Estado não conseguia atuar de maneira eficiente. Em troca do apoio ou da omissão da população para sua atividade, faziam distribuição de pequenas quantias em dinheiro, remédios e comida. Assim, poderiam portar seus armamentos de maneira ostensiva sem risco de serem delatados. Baste o fossem, dificilmente a polícia conseguiria prendê-los. Esses marginais aliciavam menores de idade, crianças de 8 a 12 anos, para darem um alerta quando qualquer órgão de segurança se aproximasse. Por diversas vezes, ao partirmos para um vasculhamento, víamos crianças soltando pipas coloridas do alto dos telhados no caminho por nós seguido. As pipas eram usadas para alertar os bandidos de que a tropa estava na rua. Era triste também quando nos deparávamos com adolescentes assassinos, estupradores, ladrões, autores dos maiores e mais horrendos crimes. Quando eram presos, sorriam para as câmaras de TV dizendo: "Sou de menor". Mais triste que isso era a passividade do Estado mantendo leis que respaldavam tais atitudes. Hoje em dia é comum escutarmos dos mais antigos que no tempo deles não era assim, não havia essa criminalidade. Milhares de motivos entre contextos sociais levaram à situação atual. Antigamente vivíamos sob um regime cerceador dos direitos dos cidadãos, sempre muito duro para com as pessoas que descumpriam os preceitos constitucionais. Mesmo antes dos governos militares, os deveres sobrepujavam os direitos. Hoje a situação se inverteu. A Constituição Federal de 1988 trouxe liberdade e assegurou direitos que antes não eram respeitados. Mas está em evidência o laissez-faire que a jurisprudência do direito criminal tem permitido aos indivíduos sem ética, sem moral e sem respeito ao próximo nas últimas décadas. Hoje, longe dos centros urbanos, onde a marginalidade ainda não tem tanta força e o crime organizado ainda não adentrou de maneira complexa, o cidadão tem muito mais direitos que tempos atrás. Já nas últimas décadas, nos grandes centros, as pessoas foram perdendo alguns dos seus direitos básicos. Você não pode sair tranquilo de casa e deixar a porta aberta. Não tem o direito de ir e vir, pois a violência urbana não mais permite. Além de todo um quadro de deturpação dos valores morais de uma sociedade na qual as crianças ajudam o crime, pois crescem desejando não serem mais soldados, e sim bandidos, referenciais de força, sucesso e poder que elas conhecem. Outro grande problema existente no Haiti que prejudicava as operações era a parte sensacionalista da imprensa. Grande parcela da imprensa mundial exercia sua função de documentar e noticiar, seguindo linhas de raciocínio que estão sempre de acordo com seu papel fundamental, informar a verdade. Uma pequena parte criminosa preocupava-se com o sensacionalismo, com a audiência a qualquer custo e, sobretudo, com o dinheiro. E por diversas vezes recebíamos e apoiávamos a imprensa internacional nas zonas de conflito. Quase sempre o comprometimento com a informação e com a verdade era o carro-chefe dos profissionais. Na maioria das vezes nas quais recebíamos a imprensa na zona de operações, era claro o objetivo jornalístico das visitas. Em especial, a imprensa brasileira sempre se mostrou extremamente profissional na abordagem, na produção e na divulgação das informações colhidas na zona de atuação dos brasileiros. Durante o quarto contingente, mesmo com grandes e polêmicos acontecimentos, como a morte do comandante general Bacelar e as eleições conturbadíssimas, nunca foram verificadas intenções sensacionalistas dos profissionais da imprensa brasileira que se deslocaram ao Haiti para documentar os fatos ocorridos. Dessa maneira, era consenso entre os militares a importância de transmitir aos jornalistas exatamente o que ocorria no Haiti. Prazerosamente auxiliávamos no transporte, na segurança e no levantamento das informações para os jornalistas brasileiros.
Algumas poucas e revoltantes vezes, porém, recebíamos na zona de combate de sítio militar profissionais de outros países cuja preocupação era nitidamente ver tiros, feridos ou cenas chocantes, mesmo que não tivessem relação com os problemas da área. Por muitas e muitas vezes presenciamos profissionais andando de um lado para o outro do bairro atrás de depoimentos dos populares, buscando, acima de tudo, relatos sobre abusos por parte da tropa, mesmo que estes não houvessem ocorrido. Por vezes forjavam cenas ou buscavam criar situações essas que justificassem uma boa reportagem. Esse tipo de matéria ia contra o jornalismo responsável e investigativo, importantíssimo para a formação da opinião pública nos diversos países para onde as fotos e os depoimentos seguiam. É fato que os guerrilheiros usavam e abusavam do poder dessa imprensa sensacionalista para manipular a sua zona de ação e controlar a opinião pública. Não raro, durante semanas e mais semanas, presenciávamos e combatíamos crueldades feitas contra a população pelos mais banais objetivos, como cobrança de impostos ilegais, apoio popular e retaliações diversas. Era comum nos depararmos com corpos decapitados ou escalpelados por homens e mulheres que haviam ajudado as forças do governo. Por dezenas de vezes, os guerrilheiros posicionavam homens para bater os nossos soldados na mais pura covardia. Chegaram a estipular um prêmio de $800 para quem matasse um militar brasileiro antes do Natal. A imprensa correta nos apoiava e noticiava tudo com uma eficiência impressionante. Coincidentemente, o outro tipo de imprensa não participava de nada. Todavia, se surgisse alguma denúncia de abuso por parte da tropa, o comandante era bombardeado de imediato com matérias investigativas que sequer sondavam as informações oficiais da tropa. Quando conseguíamos eficiência nas operações e acuávamos os bandidos, tirando a sua liberdade de cometer delitos dentro do bairro, os próprios delinquentes convocavam a imprensa sensacionalista para entrevistas coletivas na favela. Matérias gigantescas eram produzidas sem ao menos haver consulta sobre a posição e informações do batalhão. Nessas entrevistas, os guerrilheiros obrigavam populares a acompanharem a imprensa demonstrando alegria e apoio aos grupos. Muitos eram pagos para dar depoimentos inventados sobre casos de violências praticados pela tropa contra inocentes. Em uma tentativa desesperada de barrar o desenvolvimento de nossas ações em sítio militar, presenciamos em meados de dezembro uma verdadeira emboscada de integrantes das forças adversas e agentes da imprensa no forjamento de um furo de reportagem. Nessa passagem, segundo alguns dos próprios moradores revoltados com a situação, repórteres junto com líderes dos guerrilheiros chegaram a pagar crianças e jovens para, em um dia sem conflitos, atirarem pedras na tropa brasileira enquanto filmavam de pontos escondidos da favela. O objetivo era provocar os soldados na busca de imagens de reações violentas. Por trás de todos os problemas com a corrupção, da falta de preparo das forças policiais e do sensacionalismo, existia um único vilão, o dinheiro. Quem sofria com a desigualdade era a população do Haiti, que além de viver sob terríveis condições sociais e das migalhas de ajudas externas, era subjugada pela vontade política daqueles que se aproveitavam da desestabilização do país. Pasta 21. Parte 21. Segurança pública ou guerra? Os grupos armados, bem como o crime organizado, há tempos vêm se estruturando para atuar eficientemente em meio aos regimes democráticos, não só no Haiti, como no Brasil e em outros países. Percebe-se que esses bandidos se aproveitam das leis aprovadas e desenvolvidas nos últimos anos, que levam em conta a universalização dos direitos dos cidadãos para a prática de suas atividades. Eles adaptaram sua forma de atuação e contam com uma organização profunda e integrada com um braço operacional nas ruas. Uma complexa rede de apoio logístico com contra-inteligência e participantes de quase todos os setores do Estado comprometidos com os objetivos do crime. As regras de engajamento para a situação de paz, seja no Haiti, seja no Brasil, são praticamente as mesmas. Não se pode atirar em outra pessoa a não ser pelo princípio de defesa própria ou de outrem. Mesmo em área dominada pelo crime, um agente da segurança pública só pode abrir fogo se identificar o agressor armado apontando e atirando em sua direção. Além disso, seguindo rigorosamente as leis, ainda tem a obrigação de identificar se a arma do inimigo possui alcance útil para atingi-lo no local em que se encontra.
Portanto, se eu estiver com meu fuzil em um telhado observando uma rua qualquer e um homem armado com um revólver calibre 38 começar a disparar contra a minha posição, estando ele a 200 metros de distância, existe margem legal para uma reação de minha parte ser contestada na justiça, pois o alcance útil de um revólver não passa de 50 metros. Nas favelas brasileiras, as normas são as mesmas. O policial muitas vezes é obrigado a subir o morro, sabendo existir do outro lado homens fortemente armados e bem mais que ele. Também tem a convicção de as leis do Estado não o ampararem em suas ações. É-lhe quase impossível responder a uma agressão sofrida. As leis para ele são muito rígidas. Todavia, os bandidos são considerados pessoas de bem até prova em contrário. Dessa maneira, o policial se percebe inserido em um ambiente de guerra, no qual os bandidos fazem de tudo para abatê-lo e ele, no máximo, pode se proteger. Quando são recebidos a tiros, os policiais são obrigados a responder ao fogo, mesmo sem identificar com precisão a posição dos tiros, para obrigar os bandidos a cessarem seus disparos. E isso é um fato que pode ser comprovado diariamente em qualquer dos canais abertos da televisão brasileira. É comum vermos policiais abaixados rente ao parapeito da pista da linha vermelha na cidade do Rio de Janeiro, recebendo disparos do alto da favela e sendo obrigados a responder ao fogo em certa direção, sem ao menos olhar para onde atira. É uma técnica de combate utilizada em guerras. Talvez os mais desavisados avaliem isso como despreparo. Todavia, em grande parte, é também culpa do atual sistema legal que há tempos não prepara nem protege e tampouco ampara a atividade policial. Essa polícia fere o profissional da área de segurança e acaba incentivando e protegendo a atividade legal, se valendo de argumentos democráticos criados primeiramente para proteger o cidadão de bem, mas que hoje são explorados pelos bandidos. Ademais, os sistemas judiciários no Brasil e no Haiti também são ineficientes contra a criminalidade. Mesmo não sendo comprometidos com o crime, tomam decisões levando em consideração alegações sustentadas pelas brechas da lei ou ainda alegam irregularidade na forma de provas apresentadas. Tudo amparado por lei. Construiu-se, então, uma jurisprudência comprometida por anos e anos de afrouxamento dos sistemas repressivos, tornando o Brasil solo fértil para a marginalidade, para a ilegalidade, ou ainda pior e mais revoltante a população de bem, para a legalidade e moral daqueles que, mesmo estando errados, não são punidos. Para completar, as mudanças no sistema são extremamente lentas. As autoridades responsáveis pela segurança no Estado brasileiro e no Haiti muitas vezes não são homens da segurança pública. Assumem tais cargos como favores partidários nas partilhas do poder governamental. Desse quadro surge o problema da falta de liderança e de competência para guiar as instruções na guerra contra o crime. Alguns secretários de segurança comandam as polícias civil e militar sem nenhuma experiência. É como alguém ser nomeado diretor de um hospital sem ter trabalhado na área de saúde. Não é preciso ser especialista em guerras ou ter ido ao Haiti para identificar os conflitos armados do Rio de Janeiro como uma guerra não reconhecida oficialmente. Nesse contexto, para comandar as forças de segurança, precisamos de líderes, e um dos requisitos mais importantes da liderança em combate é o conhecimento profissional. Um comandante pode ser muito bem dotado de ideais e comprometimento, mas não terá sucesso se lhe faltar o conhecimento da realidade dos policiais. Ele não saberá como e o que pode exigir do soldado mais moderno que lida diariamente com a vida de bandidos e inocentes nas ruas. Quando ocorrem problemas graves de segurança sob a direção de pessoas assim, estas costumam procurar um responsável para servir de bode expiatório para a imprensa, desconsiderando que a responsabilidade central de todo e qualquer incidente é também e primeiramente sua. Normalmente, nesses casos, chefes e secretários incompetentes ou descompromissados alegam que não sabiam ou que não deram as ordens ou ainda que não têm responsabilidade sobre o caso. Desculpas. A liderança não é um estado de comprometimento apenas legal, mas, sobretudo, moral. As leis foram modernizadas de forma descontrolada, levando à sensação de que a população em geral, absorvida nos últimos anos, possui milhares de direitos e quase nenhum dever. O descaso de algumas autoridades de segurança pública com os policiais das ruas os tornou entidades desrespeitadas em nossa sociedade.
É comum serem agredidos verbal e fisicamente pela população enquanto exercem sua função de proteger pessoas ou instituições do Estado. Mesmo quando agredidos, sua reação utilizando a força é sempre contestada nos tribunais e, na maioria das vezes, são punidos. Por diversas vezes observamos comandantes das Forças Armadas e das Forças Auxiliares serem exonerados dos cargos por erros cometidos pelos subordinados. E isso não ocorre pelo fato de as forças considerá-los incompetentes ou corruptos, mas por julgarem tais afastamentos melhores para o povo e para as instituições representadas. Um comandante militar nem sempre aceita isso, mas acata, pois possui formação moral de comandante. Enquanto se discute a legislação, o crime se organiza e contamina as instituições. A corrupção é generalizada, um grave entrave ao desenvolvimento da Força de Segurança do Haiti. Frequentemente, os policiais nos ofereciam armas frias. Por $300 era possível comprar uma arma curta das mais modernas, apreendida de algum bandido ou de posse das Forças Nacionais de Segurança Pública. Quando apreendimos pistolas ou fuzis em uma operação, havia certa descrença por parte dos soldados na devolução das armas da PNH, pois pensavam que logo elas poderiam voltar às ruas vendidas a bandidos. No Haiti, o descaso e o abandono dos sistemas de governo com a administração pública destruíram a perspectiva de melhora por parte da população. A questão da segurança, por exemplo, chegou a tal ponto que diversas alternativas de sobrevivência para a população surgiram se aproveitando da ineficiência da execução e da fiscalização das leis. Se um cidadão comum precisasse de dinheiro, com certeza não seria do Estado que receberia apoio, assim como dificilmente conseguiria um emprego formal. As forças adversas lhe davam uma opção interessantíssima, ser um participante de sequestros terceirizados. Tal modalidade de crime era simples e eficaz. O sequestrador, junto com o companheiro, escolhia sua vítima, que era abordada sob a ameaça de uma arma e levada para o bairro de Cité Soleil. Antigamente era para Cité Militaire, mas com a tropa brasileira lá ficou muito arriscado. Ao chegarem à entrada do bairro, encontravam a primeira sentinela armada do grupo guerrilheiro e apresentavam a vítima para ser negociada. O soldado bandido os conduzia até um receptor, que solicitava alguns dados da vítima, se dono de uma padaria ou um funcionário do aeroporto, etc. De acordo com a ocupação da pessoa ou da posição de sua família, era determinado o valor a ser pago ao sequestrador. Feita a transação, a vítima e os contatos com as famílias para o resgate ficavam a partir de então sob a responsabilidade do grupo armado. Alguns sequestrados valiam $50, outros $100. Seria uma pérola achar alguém por quem se pudesse pedir $200. Normalmente, qualquer pessoa com emprego estável constituía alvo em potencial para os sequestradores. Pasta 22. Parte 22. O descanso é o trabalho. Tomamos nosso café da manhã em Cité Militaire sem maiores problemas. Em seguida, estava prevista a realização de uma patrulha na área de Pelé, uma região de casário que ia da frente da Casa Amarela até a National 1. Depois poderíamos retornar à Base B para um breve descanso. À tarde haveria mais patrulhas no bairro. Caso nenhuma emergência surgisse, poderíamos dormir tranquilamente durante a noite. A rotina dos soldados brasileiros no batalhão Haiti era extremamente desgastante. De maneira geral, todos os militares deveriam trabalhar 28 dias consecutivos para ter o direito a 2 de descanso, conforme a legislação da MINUSTAH. Algumas funções, em especial as que lidavam com o público externo, permitiam aos militares uma rotina mais tranquila, parecida com a de um expediente normal. Já a infantaria com as companhias de fuzileiros, a cavalaria com o esquadrão e algumas frações de apoio não desfrutavam desse privilégio. O dia a dia era difícil e árduo. Os soldados saíam da base às 6h30 em direção ao ponto forte. Ali passavam 24 horas. No outro dia de manhã, ao serem substituídos por outro pelotão, só iam para seu descanso depois de realizarem patrulhas a pé no bairro até o meio-dia. Retornavam então para a Base B para almoçar. Às 2 horas já estavam de volta à Cité Militaire para mais patrulhas até o fim da tarde. Quando retornavam para a Base B à noite, ficavam de sobreaviso como força de reação do batalhão para qualquer incidente. Em alguns períodos, essa força era acionada quase diariamente para reforçar algum pelotão engajado por fogo em Porto Príncipe.
Se não acontecessem problemas, podiam descansar. No outro dia, entravam de serviço por 24 horas na base B. Nos intervalos, quando não estavam de sentinela, conseguiam descansar por até 2 horas. Os militares de outros contingentes sempre disseram que nós iríamos descansar nos dias de serviço. Era difícil acreditar nisso, pois no Brasil a rotina do serviço sempre foi muito desgastante. Achávamos que os veteranos estavam exagerando, porém era o que realmente acontecia. Para amenizar um pouco a rotina, fazia algum tempo que algumas medidas haviam sido implementadas no serviço da base B. O soldado sentinela, por exemplo, poderia ficar sentado em seu posto. Não era necessário usar o capacete e o colete enquanto estivesse fora do seu quarto de hora. Os comandantes da guarda foram autorizados a coordenar rápidas liberações para os soldados irem até seus alojamentos, desde que permanecesse efetivo suficiente no corpo da guarda para reagir a possíveis ataques. Apesar do relaxamento de algumas normas, nenhum tipo de problema foi evidenciado no serviço. Os soldados eram bastante profissionais e responsáveis. Sabiam que a morte poderia vir em consequência de qualquer descuido. Todos sentiam-se recompensados por tais medidas. Depois de uma semana no Haiti, algumas dessas regalias foram canceladas. Aos poucos, o serviço começou a ficar mais desconfortável e as jornadas massacrantes continuavam. Um dia veio a ordem para manter um efetivo maior na guarda durante a noite, sempre equipado, o que significava menos descanso para os soldados. Ficou proibido ir ao alojamento, a fiscalização da faxina foi apertada, formaturas foram impostas, etc. A rotina se tornou insuportável e alguns problemas de indisciplina começaram a surgir. Nesse contexto, ao entrar de serviço de oficial de dia, fui me inteirar sobre as ordens anteriores e percebi que os soldados não mais conseguiam dormir direito à noite em virtude de uma dessas modificações. Depois de sair do seu período de 2 horas vigiando, eram obrigados a se revezar em períodos de 45 minutos durante toda a madrugada em outro posto. A média de horas dormindo durante a noite passou a ser de aproximadamente 2 horas. Vale ressaltar que esses homens que descansavam deixariam suas camas bem cedo para fazer a faxina e estariam sob fogo na parte da tarde. Diante disso, a revolta dos cabos e dos soldados era evidente. Tornava-se humanamente impossível alguém trabalhar nesse ritmo sem descansos. Com certeza, as medidas de controle são importantíssimas e superam a necessidade de repouso dos militares em um batalhão normal no Brasil e em paz, visto que o cansaço acumulado durante uma semana tranquilamente seria recuperado no sábado e no domingo. Mas os fuzileiros do batalhão Haiti arriscavam suas vidas diariamente e precisavam de descanso para estar atentos às ocorrências do dia. Assim, 2 fatos me chamaram a atenção. No primeiro deles, um dos meus comandantes de esquadra, depois de dias e dias de trabalho, assumiu um serviço de cabo da guarda. Ele já vinha muito cansado e, durante as 24 horas que se seguiram, realizou todas as trocas, levando cada soldado a seu posto a cada 2 horas, ficando acordado de madrugada. No outro dia, já que sairíamos às 7 horas para uma patrulha, apresentou-se para a missão com aparência de acabado. Seu comandante de GC trouxe o problema para mim. Ele está tendo cãibras, tenente, mas eu não tenho mais ninguém para levar no lugar dele. Em virtude do excesso de missões e do efetivo reduzido, o cabo teve de ir assim mesmo. Durante a patrulha, fomos atingidos por pedras à altura da rua Simão 7, em Sítio Militaire. Nosso grupo correu atrás dos homens para cercá-los e prendê-los, mas ao iniciar a perseguição, um grito parou o deslocamento. Tenente, o cabo ficou lá atrás. Pedi que todos parassem e abortei a missão de patrulha. O cabo estava esticado no chão com cãibras nas 2 pernas. Retornamos sem prender os agressores. Em outra situação, um carro de combate da cavalaria se encontrava na região do Beco da Escola realizando uma patrulha. Seus ocupantes haviam recebido tiros no local pela manhã e resolveram patrulhar a área novamente. Entraram pela viela, transitando bem devagar sobre a terra batida. A população começou a se afastar quando percebeu a aproximação do blindado. O cenário dos tiroteios se formou mais uma vez. Silêncio e ruas vazias. Com o clima tenso, o comandante do carro emitiu algumas ordens e, como não recebeu retorno, olhou para seu atirador da metralhadora. Para sua surpresa, este se encontrava dormindo de pé, segurando o armamento.
Não foi por descuido ou falta de vontade do militar. Segundo o comandante, o oficial era de conduta exemplar. Além disso, nenhuma pessoa em condições normais dormiria em área tão perigosa, mas ele estava exausto da rotina e já não descansava havia quase uma semana. Como se não bastassem os problemas impostos pela missão, começamos a nos ver envolvidos em burocracias que não só atrapalhavam o desenvolvimento da parte operacional dos fuzileiros, como também começavam a prejudicar a segurança das operações. Dessa forma, assumi meu serviço dias depois com uma ideia em mente. Eu precisava melhorar isso. Decidi, então, levar a situação ao oficial superior designado para coordenar o serviço. Fui até a sala dele e expus a situação. Tenente, acorde, eu não quero nem saber, isso está previsto no regulamento, é assim que a gente faz no Brasil, falou. Mas aqui é diferente, argumentei. No Brasil, o soldado vai para casa e descansa. Aqui não está acontecendo isso. Além disso, muitas coisas previstas nos regulamentos do serviço são alteradas em razão da segurança, como, por exemplo, o soldado com granadas de calibre 12 nos postos, entre outras. Não me interessa. Mas é uma questão de segurança também, retruquei enquanto comentava sobre os 2 casos de cansaço dos soldados na linha de frente em sítio militar. Mais uma vez, não me interessa, não é o previsto. Além disso, se o soldado dorme na MAG, ele tem que ser preso. Sim, senhor. Concluí que não havia como contornar. Respondi educadamente e pedi permissão para me retirar. A falta de sensibilidade daquele militar me revoltou. Retornei ao serviço, chamei o comandante da guarda e fizemos as alterações que precisavam ser feitas. Não sei se foi a atitude certa, mas eu alterei tudo. Não vou entrar nos detalhes das alterações, mas garanto que não prejudiquei a segurança e nem a disciplina da tropa. Todos os soldados conseguiram dormir ao menos 6 horas durante o serviço e nenhum deles adormeceu ou ficou desatento na hora. Houve treinamento do plano de defesa do aquartelamento e, por fim, o cabo da guarda coordenou todas as trocas sem se desgastar. É claro que alguns foram prejudicados. Os subtenentes e sargentos da administração, que eram escalados apenas para fazer uma ronda de madrugada, foram obrigados a ficar de permanência por 45 minutos na guarda no lugar dos soldados. Eles não se incomodaram, pelo contrário, elogiaram a minha iniciativa. Diziam que se isso não fosse feito, em pouco tempo os soldados não iriam mais aguentar. E isso tudo aconteceu no início da 3ª semana em Porto Príncipe e permaneceu sem o coordenador saber por meses, até que outro tenente, também da administração, achou tudo aquilo errado e levou o caso aos superiores, tornando mais uma vez a vida dos soldados um inferno. O interessante é que todos que trabalhavam como fuzileiros, entre os quais sargentos, tenentes, cabos ou soldados, aprovaram as medidas, sem exceção. Sorte é que no dia dessas mudanças minha companhia já havia sido transferida de base e meus soldados não sofreram as consequências. Cabos e soldados me agradecem por isso até hoje quando os reencontro em exercícios no Brasil. Ainda assim, não sei se foi o mais correto a fazer. O que foi feito nesse dia em relação ao serviço não aconselho ao comandante algum, exceto se estiver extremamente confiante na liderança que exerce em sua função e nos benefícios que trará aos seus subordinados. Os riscos de se afrouxarem medidas de disciplina e segurança são muito altos, mormente quando o período de trabalho for longo. As consequências serão todas de responsabilidade da autoridade que as determinou. Já dizia o coronel Rexker, verdadeiro mestre da liderança, aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. A indisciplina do comandante provoca a indisciplina dos subordinados. Ao cometer essa indisciplina, cerquei-me de procedimentos para as medidas tomadas não chegarem aos soldados como um descumprimento de ordem. Minha intenção, e estava certo disso, era permitir uma melhora no desempenho de toda a tropa de infantaria e da cavalaria que atuava nos bairros da capital haitiana, sem prejuízos para a segurança das instalações da base. E assim foi feito. Conversei depois com os tenentes que me substituíram para darem sequência às medidas tomadas de forma a garantir o descanso da tropa durante o serviço. Eles as mantiveram em vigor. Depois de tudo, fiquei satisfeito com os ganhos obtidos.
Militares até de outras companhias me agradeciam quando me encontravam. Porém, isso havia ferido alguns princípios aos quais sempre obedeci e respeitei dentro dos dois pilares básicos do Exército, a hierarquia e a disciplina. Por alguns dias questionei-me se aquilo não seria uma ação errada e até pensei em reconsiderar e solicitar que a guarda retomasse seus procedimentos antigos, mas levei em consideração justamente a falta de consideração do coordenador em relação aos soldados e me senti satisfeito. O sucesso das atividades de gerenciamento está diretamente ligado à capacidade de o gerente de se relacionar com as pessoas. Administrar negócios requer conhecimento teórico e um pouco de prática. Administrar pessoas requer dom, vocação e preparo. É extremamente desgastante para o chefe agradar aos que o cercam. Se ele cede muito e atende aos anseios de seus subordinados, desagrada seus chefes e pode vir a perder o emprego. Caso faça o contrário, contenta seus comandantes e acaba deixando seus homens insatisfeitos. Quem comanda para agradar, mais cedo ou mais tarde, se descobrirá um péssimo líder. Demonstrar competência para os superiores não é das questões mais complicadas. A preocupação e o comprometimento com os subordinados são questões mais difíceis e desgastantes para o chefe. Para conseguir o melhor de um funcionário ou de um soldado, é necessário estar conectado à cabeça e ao coração dele. Contrariando o que muitos deles e até alguns comandantes dizem, percebi que a amizade também pode ser encarada como um fator de liderança. De maneira alguma, o chefe deve ter uma relação promíscua com seus subordinados, falando palavrões, comentando sobre transgressões do passado ou deixando transparecer fraquezas e insatisfações. Isso acabaria com sua autoridade. Falo de ser amigo do soldado para se colocar mais próximo de seus anseios, dúvidas e aspirações. As missões podem ser executadas de diversas maneiras. O objetivo final é um só, mas as formas de atingi-lo, por vezes, são inúmeras. O comandante, integrado à sua tropa, consegue escolher, dentre as formas mais eficientes, aquela que seu subordinado irá executar com mais prazer. E não é necessário comentar que o rendimento de um homem é muito maior, menos desgastante e mais eficiente quando realiza sua tarefa da maneira que mais gosta. Por vezes, o comandante recebe missões difíceis de serem executadas. Pela amizade, o líder conhecerá melhor os seus subordinados, seus pontos fortes e fracos, assim como as maneiras de desgastar menos sua fração. Conhecendo as formas de explorar seus homens de acordo com as características de cada um, conseguirá aumentar o rendimento do grupo. A amizade faz o chefe, por meio do olhar, reconhecer no subordinado se alguma situação não está boa. Se o soldado com problema enxergar no chefe um amigo, saberá que este levará em consideração a sua tristeza e seu estado de espírito nas determinações e ações de comando. E isso é bem diferente de favorecer seus homens em razão da amizade ou ainda deixar de cumprir as missões para não se desgastar. Este, sim, é um pecado da liderança que no futuro impedirá o cumprimento de missões mais difíceis. A amizade está no respeito e no conhecimento de seu próximo. O comandante amigo tem todas as obrigações dos que não o são, mas conta com um diferencial quanto à consideração que receberá de seus homens, especialmente quando vier a falhar em suas orientações ou tarefas e precisar da superação, bem como do desgaste de seu subordinado para cobrir um erro. Não sei ao certo se essa amizade é um fator primordial à liderança, mas está claro em minha mente que é desejável. Muitas vezes o chefe foca o objetivo com sua visão macro e se esquece de que as partes fazem o todo. Para se potencializar uma equipe e extrair o máximo dela, os processos devem ser conhecidos na sua parte micro. Caso contrário, o chefe irá cobrar de sua equipe o que esta não lhe pode oferecer. Sua consciência o levará a aumentar as cobranças para melhor cumprir o seu trabalho, mas os resultados só serão vantajosos no curto prazo, uma vez que os funcionários não conseguirão manter o topo de sua eficiência estando insatisfeitos com as exigências além da conta. O ambiente de trabalho vai se destruindo aos poucos até a situação se tornar insustentável para o chefe. Às vezes, a situação é completamente desfavorável à construção de um bom ambiente de trabalho. Nessas horas, as habilidades do líder vão erguê-lo, enquanto o chefe decretará sua própria sentença de morte. Um comandante em todos os níveis deve assumir riscos. Nem todas as pessoas estão dispostas ou possuem habilidades para sobreviver diante de riscos.
Todos querem garbo, respeito e privilégios dos cargos de chefia, mas são cada vez mais raros os chefes que se comprometem como líderes. Em atividade administrativa, a liderança é desejável, mas não é essencial. Um chefe pode conseguir eficiência alta mesmo sem ser um líder, pois o regulamento disciplinar oferece as ferramentas necessárias para se manter um alto padrão de desempenho. Ainda assim, provavelmente ele irá utilizar artifícios que prejudicarão seu ambiente de trabalho. No treinamento de militares operacionais, não raro com a intenção de melhor forjar seus homens, alguns comandantes se excedem no rigor das cobranças e às vezes ferem princípios que regem sua relação com os comandados. Durante situações reais de combate, vivenciadas como comandante de pelotão de fuzileiros no Haiti, percebi logo no primeiro tiro disparado a liderança como uma relação complexa que envolve pessoas, seus sentimentos e relacionamentos. Os laços criados, quando cultivados dentro dos padrões éticos e dos valores do grupo, não se quebram. No caso específico das situações de risco, o que não permite essa ruptura é o fator exemplo. Este deve ser uma constante nas atividades diárias. É possível enganar o superior por algum tempo. Há inúmeros casos de chefes que tentam se sobressair se vangloriando dos feitos dos subordinados, mas omitindo a autoria destes. O destino é certo, o fracasso. Se os recursos humanos da empresa forem competentes, ele chegará mais rápido. Se não forem, as equipes administradas ficarão doentes aos poucos até a situação se tornar insustentável. Um dos meus antigos comandantes se utilizou de um exemplo singular para esclarecer o significado da liderança. Com linguagem simples, explicava aos sargentos que o comandante é como uma dançarina se apresentando de minissaia no alto de uma mesa. Sentados no chão ficam seus subordinados segurando a mesa. Eles assistem ao show de uma posição privilegiada, da qual podem ver todos os defeitos da dançarina de um ângulo desconcertante. Os escalões superiores assistem ao espetáculo da plateia no alto. Toda vez que a dançarina tem sucesso, é porque seus subordinados conseguiram segurá-la firme, equilibrando-a com competência sobre a mesa. Às vezes ela pode se desequilibrar ao pisar nas laterais da madeira. Nesses momentos, os subordinados comprometidos com o comandante farão mais força que o normal e levantarão as bordas da mesa para sustentá-la, mesmo correndo o risco de quebrar seus dedos. O mais importante para eles é cumprir bem a missão em nome da equipe de seu chefe. Dessa forma, para quem assiste, a dança continua bonita. O mau líder pode até dançar bonito para a plateia, porém, ao desequilibrar-se na borda da mesa, não contará com o apoio dos subordinados que retirarão seus dedos para não ferir as mãos, não se comprometerão com ele. Quando fiz as alterações na rotina daquele serviço, sabia bem dos riscos que corria, mas seguia minha consciência. Precisava fazer aquilo pelos que seguravam minha mesa. Tive a sorte de não acontecerem maiores problemas com meus chefes e de ter recebido apenas a gratidão e o reconhecimento de meus